1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. E não buscamos glória dos homens. Percebe-se que o escritor continua como que desabafando sobre aqueles que podiam ter-lhe fornecido todo o apoio necessário quando do início do seu ministério, desde o momento em que ele se dispôs a levar as boas novas sobre Cristo Jesus ao mundo gentílico. No entanto, ele próprio declara que já não esperava receber mesmo o apoio dos apóstolos originais de Jerusalém, o que ele chama de glória dos homens, mas preferiu, com a força vinda de Deus, partir para realizar e executar a grande obra que o Senhor havia determinado que ele fizesse pelo mundo afora, pregando sobre Cristo Jesus, o Evangelho poderoso da libertação e a nova aliança da graça de Deus. E não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros. Assim como o apóstolo não esperava apoio do grupo dos 12, nem das principais lideranças da Igreja Mãe de Jerusalém, agora ele também declara de que não esperava mesmo receber apoio dos seus opositores dentro da igreja em Tessalônica, nem muito menos de quem quer que seja. Foi admirável a determinação do apóstolo em, com força de vontade, realizar tudo aquilo que estava no seu coração quanto o trabalho de evangelismo e missões no mundo gentílico, executando e fazendo missões transculturais, principalmente onde Cristo ainda não era conhecido. E não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos. Se o apóstolo quisesse, ele teria se achegado às principais lideranças cristãs de Jerusalém e com certeza teria conquistado seu espaço dentro do grupo dos 12 apóstolos originais, até porque ele era perceptível que Deus tinha grande obra em sua vida. Além do mais, ele poderia, por meio subalternos, granjear o apoio das lideranças da igreja de Tessalônica e das demais igrejas espalhadas por todo o mundo para se constituir como o manda-chuva da comunidade cristã, o que não fez de forma alguma, mas com humildade e simplicidade se submeteu à vontade de Deus para então executar a sua missão em prol do Evangelho de Cristo, do Reino de Deus e da Igreja remida e amada do Senhor Jesus. E não buscamos
glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos como apóstolos de Cristo. É dado por certo que, conforme a tradição cristã, Paulo se tornou o grande apóstolo de Cristo enviado aos gentios. Há quem diga que o ministério do apóstolo ele se deu de maneira muito grandiosa, como também há quem diga que o ministério dos apóstolos originais tenha se precipitado ao escolher Matias em lugar de Judas Iscariotes e não o apóstolo Paulo. Também é fato de que Pedro tentou consertar isso, ao convidar a Paulo para ir até a Jerusalém, quem sabe com a tentativa de conversar com Tiago, que era naquele momento o principal líder do grupo, por ser irmão do Senhor. Porém, tudo não deu certo, porque não era o plano de Deus, não era a vontade de Deus, até porque o Senhor Deus de Israel tinha uma missão muito grande, missão transcultural para o apóstolo Paulo. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Depois de mostrar suas credenciais e relatar o caminho percorrido até então, o apóstolo faz saber aos seus leitores que tinha autoridade o suficiente para usufruir, se assim o quisesse, dos benefícios financeiros dos que faziam parte da Igreja de Cristo Jesus na cidade tessalônica. Ou quem sabe ser mais exigente com os seguidores de Cristo naquele lugar, em termos de doutrina, exortação ou até disciplinar alguém que merecesse passar pela disciplina cristã. Antes fomos brandos entre vós. No entanto, como o apóstolo era movido pela combustão do amor fraternal, em vez de usar de rigidez, ele sempre agia de forma branda e compassiva para com todos, tendo como exemplo a vida de Cristo Jesus, que deu tudo de si mesmo pelos seus e para o bem dos seus seguidores e discípulos do seu reino. Era uma característica peculiar do apóstolo Paulo tratar bem os seus filhos e filhas na fé em Cristo Jesus. Por fim, como a ama que cria seus filhos. Esta ama, quem se refere o escritor, era um tipo de mulher que, por ser tão amorosa com seus legítimos filhos, era contratada pelas mulheres de condições financeiras ou posses econômicas mais elevadas para cuidar das suas próprias crias ou dos seus filhos e filhas. Assim agia Paulo com todos aqueles que se convertiam ao cristianismo. Ele fazia questão de acompanhar pessoalmente essas pessoas com educação, cuidado, muito amor e consideração, por saber que estas pessoas pertenciam a Cristo Jesus. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.